Meus pais apareceram de repente e começaram a bater na janela do carro. Alguém pediu para você fazer algo? Bem, o que poderia ser? Você é sempre tão teimoso. Apenas fique quieto e convença Saulo, o presidente prefere seu próprio pai. Então, eu vou recusar de qualquer forma. Então eles estavam em conluio com meus sogros, tramando para tirar meu marido Saulo de sua posição como próximo presidente. Então percebi que minha mãe estava segurando algo como uma barra de ferro. Ela a levantou alto e então se chocou. A janela se estilhaçou com um barulho alto. Fiquei atônita quando soube que o carro de Saulo, que havia caído de um penhasco, foi encontrado com uma nota de suicídio. Mas uma semana após o carro ser descoberto, um envelope chegou por correio agendado para aquele dia. Saulo? Eu rapidamente peguei o envelope e o abri com mãos trêmulas. Dentro havia uma carta e uma chave. Leia isso sem deixar meus pais descobrirem. Claro que eu sabia disso, mas ele deve ter querido escrever. Isso é algo que escrevi antecipadamente caso algo acontecesse. Se eu estiver aí quando você recebê-lo, apenas ria e devolva para mim. Mas se eu não estiver, por favor. Helena, pegue o que está guardado neste armário e corra imediatamente para a casa do meu tio. Luciana, minha cunhada que estava lendo comigo, e eu nos olhamos. Então pegamos o essencial e corremos para a casa onde vivia o tio de Saulo, Renato, para proteger a mim e aos meus filhos e expor o que nossos pais haviam feito. Meu nome é Helena Barroso, 34 anos. Gostaria de dizer que sou apenas uma dona de casa típica, mas isso só era verdade até uma semana atrás. Agora sou viúva com 2 filhos. Meu marido, Saulo, supostamente tirou a própria vida. Essa é a possibilidade mais provável. Me disseram que seu carro havia caído de um penhasco. E dizem que uma nota de suicídio foi encontrada no painel. Eu não acredito. Não posso acreditar. Porque é verdade. Ele não tinha motivo para tirar a própria vida, não ele mesmo. Saulo e eu nos conhecemos no nosso local de trabalho, um hotel resort de uma cadeia imobiliária. Era onde eu sempre quis trabalhar. Quando criança, fiquei cativada por um grande e belo hotel onde fui convidada pelos conhecidos dos meus pais. Escolhi uma faculdade importante para a indústria do turismo e trabalhei meio período em um hotel local. Finalmente, consegui um emprego no hotel resort que tanto desejava. Era conhecido por seu rigoroso treinamento de funcionários. E quase desisti no começo. Mas continuei graças a um funcionário sênior na época. Entre as pessoas que desistiam uma a uma por não suportar, havia alguém que ficou e cuidou de mim. Aquele que permaneceu. Ele era Saulo Barroso, que mais tarde se tornou meu marido. Após 2 anos de namoro, nos casamos. Mas então fiquei chocada ao descobrir a verdade. Saulo era o sobrinho do presidente deste grupo imobiliário. Ele deveria se tornar um alto executivo do grupo, mas naquele momento, ainda estava treinando como um funcionário regular no hotel resort. Depois de nos casarmos, ele saiu do hotel para o ramo imobiliário, visitando frequentemente seu tio, o presidente. Originalmente, um negócio imobiliário local. O grupo expandiu significativamente após a década de 1950. O atual presidente é a 2ª geração e o sucesso da empresa se deveu em grande parte aos seus esforços. Graças a convencer seus pais durante a bolha econômica, eles sofreram menos quando ela estourou. Ele então avançou de forma constante no desenvolvimento de resorts. Mas as coisas ficaram obscuras em torno do presidente que adoeceu no ano anterior, pois ele não tinha um herdeiro biológico. Saulo foi nomeado como seu sucessor, e isso abreviou sua vida. Fiquei chocada e lutava para aceitar a notícia da morte de Saulo pela polícia. Foi então que meus sogros, Mariano e Yara, começaram a me bombardear com ligações telefônicas. Helena, Saulo está em uma situação complicada agora, não está? Uma situação complicada. É assim que eles resumem a situação do próprio filho de maneira simples. Ei, Helena, vai ser difícil para você sozinha a partir de agora. Certo. Por que você não vem para nossa casa? Sim. Com Saulo fora, você vai ter dificuldades financeiras, não vai? Meu sogro e minha sogra se revezavam dizendo essas coisas.
Sentindo irritação com as palavras deles, respondi: não consigo nem começar a pensar no futuro agora. E então desliguei o telefone. Pensei comigo mesma sobre o que eles estão falando agora. Afinal, eu só tinha conhecido esses sogros 2 vezes. Uma para anunciar nosso casamento e, depois, no dia do casamento. Eles nem mesmo mostraram seus rostos quando nosso filho e filha nasceram. Sim, Saulo estava evitando seus pais, meus sogros. Quando questionei Saulo sobre o comportamento de seus pais na época do nosso casamento, ele me disse que eles são escória que nunca tentou trabalhar por si mesmos. Os pais de Saulo atualmente ocupam algumas posições dentro do grupo imobiliário Barroso. Mas isso é apenas para impedi-los de fazer algo. Saulo me explicou, aparentemente. Ao contrário de seu tio talentoso, tudo o que eles faziam acabava sendo um revés para o grupo. Então eles recebem posições nominais e são feitos para viajar sob o pretexto de inspeção apenas para impedi-los de atrapalhar. Você não foi com eles nessas viagens, vendo diferentes lugares. Saulo riu disso. De jeito nenhum. Luciana e eu sempre ficávamos sozinhas em nossa grande casa. Saulo tinha uma irmã chamada Luciana. Ela se casou com um homem sem laços com o grupo e vivia em uma cidade onde ele trabalhava. O cunhado de Saulo, Heriberto, se dava estranhamente bem com Saulo. Quando estava na cidade a trabalho, ele fazia questão de conversar com Saulo. Luciana dizia coisas como: estou com ciúmes de Saulo sobre a maneira como esses homens eram. Sim, esses 2 irmãos se davam bem. Ambos tinham uma relação tensa com os pais. Mas eu estou bem com isso. Depois de me casar e me mudar, eu não me importava com eles. Luciana disse razoavelmente. Mas Saulo está envolvido com o grupo. E daí? Nossos pais sabem que as falhas do grupo, então eles odeiam ver meu irmão bem-sucedido. É assim? É assim na nossa família, mas deve ser diferente na sua, certo? De forma alguma. Isso mesmo. Eu também tinha uma relação ruim com meus próprios pais. Bem, era bom quando eu era criança. Como filha única, eu pensava que era razoavelmente amada. Mas a verdadeira natureza deles se revelou quando eu estava na faculdade. Abandone a faculdade e volte para casa. Essa foi a mensagem repentina que recebi. O motivo era uma proposta de casamento. Eles queriam me chamar de volta no início dos anos 2000, na casa dos 20 anos. Por essa razão, parece que o filho de um dignitário local tinha se interessado por mim quando ele voltou à cidade. Esse garoto rico e mimado insistiu que me queria e meus pais tentaram satisfazer seu desejo para seu próprio benefício. Nós te criamos todo esse tempo, então você deveria ser grata a nós, certo? Eu senti a imagem que tinha dos meus pais se desmoronando dentro de mim. Eles me criaram, sua filha, esperando algo em troca. Quando percebi isso, recusei firmemente voltar para casa. Então eles pararam de enviar dinheiro para minha mensalidade e despesas de vida. Eles provavelmente pensaram que eu voltaria se fizessem isso, mas eu não voltei. Nem mesmo por teimosia. Consultei meu professor e procurei maneiras de continuar meus estudos sem ser levada de volta pelos meus pais. Foi uma luta até eu me formar. Consegui cobrir minha mensalidade com bolsas de estudo. O problema eram minhas despesas de vida. Me mudei do meu apartamento seguro de 1 quarto, vendi meus móveis não utilizados e me mudei para um apartamento antigo. Minha vida se tornou um ciclo de universidade, empregos de meio período e busca de emprego. Eu só voltava para o meu quarto para dormir. Como se viu, essa experiência de trabalho de meio período levou ao meu emprego e ao encontro com Saulo. E meus pais ficaram estranhamente felizes com meu casamento com Saulo. Eles não são bons pais comparando com os dele. Saulo disse com um sorriso irônico. Não, eles não são. Eles fizeram sua pesquisa sobre você. Descobriram que você é sobrinho do presidente do grupo imobiliário. Saulo não acreditou por um tempo, mas percebeu que eles não eram diferentes dos próprios pais quando vieram ver nosso filho Samuel e nossa filha Maria quando nasceram. Meus pais disseram assim: agora que você tem 2 filhos, você estará preparada para o futuro. Absolutamente. E nossas vidas também serão mais fáceis. Naquele momento,
E o sorriso de Saulo vacilar um pouco. Tanto Saulo quanto eu éramos sensíveis a essas palavras cuspidas pelos nossos pais, especialmente porque Saulo sabia das minhas lutas durante meus dias de faculdade. Eles estavam um pouco relaxados demais, ou apenas davam como certo. De qualquer forma, suas palavras claramente indicavam que estavam planejando se aproveitar de nós e de nossos filhos no futuro. Depois disso, Saulo também ficou cauteloso com eles. Sogros distantes, pais excessivamente ansiosos. Enquanto tomava cuidado com ambos, continuei criando nossos filhos. Felizmente, com a posição e o salário atual de Saulo, podíamos pagar uma empregada doméstica e uma babá. Não tínhamos parentes confiáveis, mas nos viramos sozinhos. Mas no ano passado, as coisas mudaram. O presidente ficou doente. O presidente, ainda nos seus 60 anos e entusiasta da boa forma, parecia improvável de adoecer. Ele estava em boa forma, sem problemas como pressão alta. No entanto, uma lesão na cabeça de sua juventude se desenvolveu em um hematoma, pressionando seu cérebro. Uma cirurgia de emergência salvou sua vida e ele teve um bom prognóstico sem efeitos duradouros. Mas esse incidente abalou o grupo, pois não havia um sucessor designado. O presidente provavelmente pensou que poderia continuar e não tinha decidido um sucessor, mas a doença pode atacar repentinamente. Uma vez que isso ficou claro, foi necessário pensar em um sucessor e então a escolha de um sucessor se tornou uma questão. O presidente e sua esposa não tinham filhos. Não havia filhos biológicos ou adotados nesse ponto. Então, durante sua convalescença, o presidente nomeou Saulo. Parecia uma escolha razoável para a maioria dos funcionários seniores do grupo. Eles sabiam que Saulo estava treinando dentro do grupo e recebendo educação executiva, mas havia pessoas que não podiam aceitar isso. Os pais de Saulo. Espere um minuto, Renato. Ele ainda é jovem, não é? Não deveria ser eu o mais próximo de você? Isso mesmo. Por que escolher Saulo em vez desse cara? Parece que eles confrontaram o presidente, que estava descansando, com essas palavras. O presidente aparentemente os repreendeu. Se eu deixar o grupo nas suas mãos, ele será arruinado. Ele então explicou claramente por que escolheu Saulo. Mas isso virou a hostilidade deles contra Saulo. Eles exigiram que ele renunciasse, dizendo que ele deveria pedir aos pais para assumirem, pois ele ainda era jovem. Francamente, era uma ameaça no início. Eles pediam como um favor, mas gradualmente o tom mudou para faça algo a respeito ou então. Isso está ficando um pouco perigoso. O que você quer dizer com isso? Se deixarmos eles assim, eles podem nos prejudicar, a você ou até mesmo aos nossos filhos. O quê? Inicialmente me perguntei se eles iriam tão longe. Eles vão, Saulo cuspiu. Nunca pensei neles como meus pais, e eles provavelmente não nos veem como seus filhos. Não, isso não está certo. Eles veem crianças como ferramentas para gerar benefícios para si mesmos. É o mesmo com meus pais. Não, Saulo balançou a cabeça. O nível de baixeza deles é pior. Seus pais pelo menos querem se agarrar aos benefícios, mas os meus querem pegar os benefícios para si mesmos. O que devemos fazer então? A palavra pegar me fez estremecer. Uma família cheia de amor e confiança que eu finalmente encontrei. Eu não queria que ninguém se machucasse. Tenho uma ideia. Primeiro, vamos garantir que o gerente do prédio impeça a entrada de pessoas suspeitas. Helena, você precisa proteger as crianças quando sair. Posso fazer isso sozinha. Vou pedir ao meu tio para providenciar uma empresa de segurança. Eles vão te proteger discretamente quando você estiver fora. Entendido, respondi. A partir de então, escolhi lugares populares para passeios com as crianças o máximo possível. Participei ativamente de encontros com amigas mães que normalmente hesitava em me juntar. É mais difícil para alguém agir quando meus filhos e eu estamos em grupo. Mas mesmo assim, houve uma tentativa de sequestrar meu filho. Aconteceu pela primeira vez enquanto brincávamos no parque. Eu deveria estar observando as crianças com as outras mães, uma mulher de meia idade e rechonchuda,
que parecia estar apenas passeando, de repente agarrou minha filha e correu. Então, um segurança que estava nos observando interveio rapidamente. Mas a mulher que estava quase sequestrando minha filha, surpreendentemente ágil para o seu tamanho, conseguiu escapar. Nunca descobrimos quem ela era ou por que fez isso. É um mundo assustador lá fora. Vamos todas ter cuidado, e todos disseram. Concordamos em ser cautelosos, não apenas contra sequestros por resgate ou brincadeiras. Mas havia uma coisa que eu tinha negligenciado. Ei, Lawantai. Inesperadamente, encontrei meus pais no estacionamento do apartamento. Foi quando eu estava saindo do carro depois de fazer compras com as crianças, em pânico. Corri de volta para o carro e travei as portas. Meus pais descaradamente e com força começaram a bater nas janelas do carro. Mamãe, por que o vovô e a vovó estão fazendo isso? Estou com medo. Abri ligeiramente a janela, apenas o suficiente para enfiar meus dedos e perguntei aos meus pais. Realmente não queria abri-la, mas não podia falar com eles com ela fechada. O que vocês querem? Ah, finalmente você abriu. Escute, Helena, você pode falar com o Saulo. O quê? Você sabe, não parece certo que o jovem Saulo se torne o próximo presidente. A ordem não está errada. Um arrepio percorreu minha espinha. Poderia ser que essas pessoas... Pai, alguém pediu para você fazer algo. Do que você está falando? Meu pai fingiu ignorância. Então minha mãe disse, e você é sempre tão teimosa. Apenas convença Saulo quietamente. Diga a ele que é melhor se o próprio pai dele se tornar o presidente e ele deveria recusar a oferta. Na mão dela estava algo como uma barra de ferro. Então, com um grande balanço, cresce. A janela se estilhaçou com um barulho alto. As crianças gritaram e choraram. Minha mãe então estendeu a mão pela janela quebrada. Abaixem-se, gritei para as crianças e comecei a buzinar para sinalizar os seguranças, que eu esperava estarem por perto. Felizmente, ouviu-se o som de vários homens correndo em nossa direção. Droga, meus pais clicaram a língua e rapidamente deixaram o local, entrando em um carro próximo e fugindo. Vocês estão bem? Os seguranças nos perguntaram. Estou bem, mas as crianças? Nós estamos bem, meu filho respondeu alto, mas era certo que pedaços de vidro haviam caído sobre ambos. Vamos voltar para o nosso apartamento imediatamente. Vocês podem nos escoltar até a entrada. Os guardas concordaram e nos acompanharam. O gerente do prédio ficou surpreso ao ver nossa condição e prometeu estar vigilante contra intrusos externos. Naquela noite, quando Saulo voltou, contei-lhe tudo. Meus próprios pais, de todas as pessoas. Sim, eles devem ter sido envolvidos. Prometidos um bom cargo se tornarem presidentes ou algo assim. Era muito possível, muito mesmo. Por que nossos pais têm que ser tais pessoas? Isso é seriamente ruim. Vou à casa do meu tio perguntar se ele pode esconder você e as crianças por um tempo, na casa do tio Renato. Sim, mas temos que fazer isso sem sermos notados. Também, vou entrar em contato com a Luciana. Quero que ela fique com vocês por um tempo, mas isso não vai incomodar a Luciana, dada a situação, é necessário. E como estou sendo considerado para o sucessor, eles podem pensar o mesmo para a Luciana, sendo da mesma linhagem. Estamos melhor formando uma frente unida. Saulo então imediatamente entrou em contato com Luciana. Não posso acreditar nisso. Certo, Saulo, eu me juntarei a você. E o meu marido? Heriberto. O Heriberto tem o trabalho dele, não é? Sim, mas ok, eu vou falar com ele. Obrigada. Ter irmãos em momentos como este é ótimo. Pensei. E no dia seguinte, Luciana veio imediatamente. Eu contei a Heriberto sobre a situação, e ele disse que quer verificar algumas coisas e se juntará a nós mais tarde. Sério? O Heriberto é confiável. Bem, claro, ele é o homem que eu escolhi. Nós rimos juntas disso. Mas no dia seguinte àquela conversa, recebi aquela ligação da polícia. O carro de Saulo Barroso foi encontrado no fundo de um penhasco. Eu não consegui entender o significado das palavras deles imediatamente. O que isso significa?
Ele acabou de ser levado para o hospital. Não consegui compreender completamente o resto do que foi dito. Eu estava ciente de que a pessoa do outro lado estava falando, mas eu não conseguia me mexer. Surpresa com a minha reação, Luciana assumiu a ligação por mim. Depois disso, fui levada por Luciana para vários lugares. Fomos à delegacia, confirmamos a notícia e recebemos um envelope encontrado no painel. Uma nota de suicídio. Quando eu a abri, havia uma carta impressa. O conteúdo era sobre não conseguir suportar a responsabilidade de ser nomeado presidente e estar arrependido por isso. Então, a polícia concluiu que meu irmão tirou a própria vida. Não, ainda há uma autópsia a ser feita. Nós só mostramos isso porque foi encontrado. Ele não faria isso consigo mesmo. Eu levantei minha voz ali mesmo. Como ele poderia, depois de nos dizer para termos tanto cuidado? Eu não consegui articular mais palavras depois disso. A polícia disse que nos contataria quando fosse hora de buscar o corpo de Saulo. Vagamente lembro o tempo que se seguiu. As notícias locais na TV continuavam dizendo que não estava claro se foi um acidente. Mas uma nota de suicídio foi encontrada sugerindo que era provavelmente uma morte auto-infligida. Com raiva, eu desliguei a TV e meus filhos me olharam ansiosos. Quando o papai vai voltar para casa? Meu filho tem 8 anos e minha filha apenas 5. Ambos tinham sido tirados da escola e do jardim de infância por um tempo. Ter Luciana por perto foi realmente uma bênção durante esse período. Minha mente parecia coberta por um véu fino, tornando tudo irreal. Então, uma semana depois que o carro de Saulo foi encontrado, um envelope chegou via correio programado para aquele dia. Helena, isso é para você. Luciana me entregou enquanto eu estava perdida em pensamentos. Olhei para o nome do remetente e meus olhos se arregalaram. Saulo? Com pressa, peguei o envelope e o abri com as mãos trêmulas. Dentro havia uma carta e uma chave. Leia isso sem deixar meus pais descobrirem. Claro que eu sabia disso, mas ele deve ter querido escrever. Isso é algo que escrevi caso algo acontecesse comigo. Se eu estiver lá quando você o receber, apenas ria e devolva para mim. Mas se eu não estiver, estou te implorando. Helena, pegue o que está guardado neste armário e corra para a casa do tio Renato imediatamente. Luciana e eu trocamos olhares enquanto líamos. Então, com pressa, pegando apenas o essencial, levamos as crianças e entramos no carro de Luciana. Meu carro estava em conserto desde aquele incidente. Eu não confiava em mim mesma para dirigir um carro emprestado para outro estado até a casa do tio Renato. Então, pedi a Luciana para fazer isso. Deixe comigo, mas coloque um gorro de tricô e uma máscara, disse Luciana com um sorriso. E então nós apenas dirigimos. Ficamos tensas até chegarmos à casa do tio Renato no estado vizinho. Eu supunha que os seguranças estavam por perto, mas ainda estava preocupada com algo acontecer com o carro, especialmente depois do que aconteceu com Saulo. Já tínhamos informado Renato. Estávamos a caminho. E ao chegar, estacionamos dentro da propriedade e corremos para o prédio principal. Renato, o presidente e sua esposa Olivia já estavam esperando para nos receber. Vocês conseguiram. Helena, Luciana. Saulo me disse para colocar guardas em vocês e que eventualmente ele os enviaria para cá. Mas eu nunca imaginei que chegaria a isso. Obrigada por nos receberem. Desculpe incomodar, mas não tínhamos para onde ir, agradeci sinceramente. As crianças olhavam ao redor da grande entrada, de olhos arregalados. Não se preocupe. Eu nunca pensei que chegaria a isso. Subestimei a situação. Nunca pensei que eles realmente iriam atrás do próprio Saulo. Aqueles pessoas, ele cerrava o punho em frustração. Fomos então conduzidos a uma espaçosa sala de estar. Era uma sala com uma atmosfera quente e pacífica. Sua esposa, Olivia, instruiu a governanta, e logo ela trouxe guloseimas para as crianças para um canto da sala. Obrigada. Tudo bem. Você vai querer manter as crianças à vista agora, não é? Sim. Eu não queria tirar os olhos deles nem por um momento. Mas a conversa que estávamos prestes a ter não era algo que eu queria que as crianças ouvissem. Aquele homem sempre foi podre até o núcleo.
Mas mesmo querendo excluí-lo do grupo, nunca tivemos evidências definitivas. Deixá-lo solto levou a isso. Não é culpa sua, tio Renato. Meus pais também estavam envolvidos nisso. Tanto Saulo quanto eu, infelizmente, compartilhamos o mesmo destino de ter pais terríveis. Se eu soubesse que chegaria a isso, deveríamos ter adotado Saulo como nosso filho. Disse Olivia, quase para si mesma. Então, Renato de repente levantou a cabeça. Isso mesmo. É uma boa ideia. Chame o advogado. Tio Renato, eu não quero que essas crianças acabem como o Saulo. Com essas palavras, ele me fez uma proposta. Eventualmente, o corpo de Saulo, após a autópsia, foi levado para a casa de Renato. Era para um funeral privado e um serviço memorial dentro do grupo. Eu participei, organizando o funeral com as crianças. Meus pais sentaram atrás de nós descaradamente como parte da família. Os participantes, como superiores e colegas, todos perplexos e entristecidos pela perda repentina de Saulo, expressaram suas condolências. Saulo era realmente um ótimo funcionário. Estávamos todos ansiosos pelo futuro dele no grupo. Obrigada. Saulo teria se sentido honrado em ouvir isso. Eu repetia mecanicamente tais cumprimentos. Seus colegas e amigos. Meus próprios amigos choraram por sua perda inesperada. Todos envolvidos com Saulo pessoalmente eram genuinamente bons, mas seus pais, após o serviço memorial, Renato reuniu a família, os sogros e a administração em sua casa. O grande jardim e salão de sua casa estavam lotados de muitas pessoas. No meio disso, alguém entrou correndo. Heriberto, o marido de Luciana, acabará de chegar. Ele estava segurando uma bolsa firmemente enquanto corria. Desculpe, estou atrasado. Luciana. Helena, fiquei preso com algumas coisas, mas ter o memorial e a reunião geral no mesmo dia ajudou. Consegui terminar tudo. Heriberto sorriu. Eu devolvo isso a vocês, disse ele, tirando um conjunto de documentos e um pendrive de sua bolsa. Está tudo bem agora? Eram os conteúdos do armário indicado pela chave que recebemos no outro dia. Depois de sair de carro com Luciana, nos encontramos com Heriberto, que fez cópias dos documentos e do pendrive. Você entregou as cópias ao nosso advogado, certo? Sim, isso é bom. Precisávamos dos originais aqui. Eu balancei a cabeça vigorosamente. Na reunião geral, Renato falou sobre o incidente na frente de todos, expressando seu pesar pela perda de Saulo, o sucessor pretendido. E quando houve uma pausa em seu discurso, Renato começou com outra coisa. É realmente uma situação lamentável. E acho que tem uma coisa na qual eu estava errado, disse o presidente. Ele me chamou e aos meus 2 filhos mais perto. Compreensivelmente, no meio da multidão de adultos, as crianças pareciam assustadas, como se estivessem prestes a chorar. Eu as tranquilizei por trás, dizendo que estava tudo bem. Portanto, decidi anunciar o próximo sucessor aqui mesmo. Meus novos filhos, Samuel e Maria. Eles são filhos do Saulo, mas eu os adotei. Um murmúrio percorreu a multidão com a menção das crianças. Muitos de vocês devem estar surpresos, mas acredito que essa tragédia aconteceu porque Saulo permaneceu apenas como um sobrinho, certo? O olhar da multidão se voltou para Renato e Olivia com suas palavras. O que você está dizendo, Renato? Isso deve ser discutido aqui? Sim, deve. Ele tirou a própria vida, certo? Uma nota de suicídio foi encontrada. Provavelmente não conseguiu suportar as expectativas colocadas sobre ele. Mesmo. Você ainda tem mais a dizer? Sim. Então você está adotando essas crianças agora, colocando pressão desnecessária nelas novamente. Quem sabe? Eles são seus netos, afinal. Eles podem não sentir tanta pressão. O pai de Saulo, Mark, seu rosto se contorceu. Na verdade, Saulo não tirou a própria vida. Renato afirmou firmemente. O povo começou a murmurar. O que você quer dizer? Uma nota de suicídio foi encontrada no painel, não foi? Nós, a polícia, não divulgamos nenhuma informação sobre encontrar uma nota no painel. Então Heriberto falou, pedindo permissão a Renato para falar.
Pode falar. Confio em você. Enquanto isso, Mariano continuava resistindo desajeitadamente. Se foi encontrada no carro, então é assim que é, certo? Nós não divulgamos tais informações à mídia de forma alguma. Ou talvez, Mariano, você realmente não tenha interesse no que faço com isso. Heriberto tirou sua identificação da polícia do bolso interno do terno. Na verdade, ele era um tenente do departamento de polícia do condado em que morávamos. Mariano ficou sem palavras. Ele realmente não sabia? Eu estava genuinamente surpresa. Eu tinha ouvido de Luciana que ela não tinha contato desde que começou a trabalhar. E eles só noticiaram o casamento deles. Ainda assim, não se importaria ao menos com a profissão do parceiro da filha? É só o tipo de pessoa que ele é, Luciana murmurou. Eu só pude fornecer provas cruciais na investigação, continuou Heriberto. A polícia havia investigado o carro de Saulo desde o início, percebendo logo que algo havia sido feito nos freios. Parece que essa sabotagem aconteceu no dia em que Saulo enviou a carta por correio. Saulo primeiro foi colocar algo em um armário na estação, depois foi a uma loja de conveniência lá para enviar a carta para Helena. Demorou um pouco. Foi quando o sistema de freio foi sabotado. Mas não era imediatamente perigoso. Mais tarde, Saulo dirigiu em direção a esta casa no caminho. Ele encontrou uma estrada com várias curvas sinuosas. Certo. A multidão começou a sussurrar. Sim, muitos concordaram. Lá ele foi submetido à condução difícil devido à direção agressiva no trânsito, seguindo seu carro intencionalmente, o que era óbvio. As estradas aqui nem sempre são largas, sabe? De fato, é um problema comum em áreas rurais. Estradas movimentadas que não são largas o suficiente. Saulo foi forçado a uma situação em que precisava frear com precisão, mas eventualmente percebeu que os freios estavam falhando. E já era tarde demais. Então foi isso que aconteceu. Verdade? Perguntou Renato, gravemente. Suas palavras eram incertas, mas o significado era compreendido por todos. Sim. E a polícia identificou o motorista agressivo no trânsito a partir da câmera do painel do Saulo e o prendeu, disse Heriberto, sorrindo para meus sogros. Mas como estamos conectados a isso? O motorista agressivo parece ter sido apenas uma pessoa contratada. O verdadeiro empregador ainda está sob investigação. No entanto, você, Mariano, já está definido para ser processado por um caso diferente. Um caso diferente? Sim, pelo desvio de recursos que você vem cometendo há anos. Saulo vinha investigando isso silenciosamente. Aqui está a prova. De repente, vários projetores ao redor da sala se acenderam, exibindo vários documentos nas paredes. Estamos prendendo você pelo desvio de recursos no momento. As portas se abriram e a polícia entrou na sala. Heriberto olhou brevemente para mim e depois para outro lugar. Você aí. Meus pais estavam se levantando do assento. Vocês têm um mandado de prisão por destruírem o carro de Helena. O quê? São apenas questões familiares, protestou minha mãe. Eu a confrontei firmemente. Família? Um pai que quebra a janela do carro com uma barra de ferro. Indiferente aos cacos caindo sobre seus netos, falei com toda a força que pude reunir. Vocês não são pais para mim. Atonitos, meus pais se afundaram de volta em seus assentos. Depois disso, meus sogros, presos por desvio de recursos, confessaram durante o interrogatório um plano para eliminar Saulo, adicionando às suas acusações. Meus pais também foram acusados de danos materiais e cumplicidade no esquema dos meus sogros. O caso foi inicialmente vazado para a mídia local, fazendo manchetes em jornais regionais e transmissões de notícias. Mas não terminou aí. Dada a natureza sensacional da história e o fato de envolver um crime orquestrado pelos próprios pais, tornou-se material para notícias nacionais e programas de debate. E na era de hoje, isso não foi o fim. Estigmas foram praticamente estampados neles, marcando sua identidade online para sempre, mesmo que fossem libertados. É difícil imaginar o que eles poderiam fazer, mas isso não é mais da minha preocupação. Desde então, temos vivido na casa de Renato,
com quartos próprios. Olivia adora as duas novas crianças, Samuel e Maria, talvez um pouco demais, considerando que ela sempre quis filhos, mas não pôde tê-los. Por enquanto, acho que está tudo bem. Samuel e Maria, tendo acabado de perder o pai, tiveram que mudar de escola e jardim de infância. Sinto muito por envolvê-los em conflitos adultos, mas considerando a segurança deles, isso parece ser a melhor solução. Quanto a Renato, ele está determinado a se manter saudável, pelo menos até Samuel e Maria atingirem a maioridade, focando em sua forma física todos os dias. Todos, o chá está pronto. Eu passo meus dias aqui cuidando dos meus filhos e sendo companheira de Renato e Olivia. Não sei quanto ajudo eles, mas pelo bem das crianças, pretendo viver minha vida ao máximo. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião e se inscreva no canal para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.